Paulo, tudo bem? A proposta do nosso encontro de hoje será analisar algumas questões do exame de ordem que muitas vezes têm exigido ali a cobrança, e o conhecimento, né, de muitos institutos do direito de família. Vamos lá? Então, a nossa primeira questão que a gente vai analisar no nosso encontro de hoje foi uma questão lá do exame de ordem de 2017, e olha só que interessante esse caso concreto. João e Carla foram casados por 5 anos, mas com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As três filhas do casal, menores e impúberes, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. Então aí vocês podem perceber que nessa primeira questão do exame de ordem, tema que está sendo exigido aqui é alimentos. Então, no direito de família, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, alimentos é um tema muito recorrente. E vejam que nós temos aqui a situação de um casal, eles tiveram filhos, né, tiveram três filhas, se separaram e a mãe, aqui no caso que está com a guarda dessas crianças, ela está com dificuldade de prover o sustento delas e está pensando em exigir alimentos do genitor. A obrigação alimentar, gente, podemos até afirmar que é muito difícil de a pessoa se desvincular dessa obrigação, a não ser que ela tenha um motivo justo. Se de forma justificada ela não conseguir honrar com essa obrigação, outras pessoas podem ser ali compelidas a prestar essa obrigação. E veja que nesse caso concreto, né, o genitor dessas meninas, o João, ele está em coma, em estado grave, está na UTI. E como ele é autônomo, nós temos um fato que justifica o não cumprimento dessa obrigação alimentar. E aí nós partimos, então, para a possibilidade de responsabilizar os avós. E aí vamos analisar as alternativas? Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros, não são mais parentes. Vamos já parar por aqui na análise dessa alternativa? Sogro, gente, é um parente por afinidade, cujo vínculo não se encerra, muito mesmo após a dissolução do casamento. Então, embora haja divórcio, ou até mesmo dissolução de uma união estável, quem foi sogro ou quem é sogro sempre o será, porque é um vínculo que não cessa, um vínculo de parentesco por afinidade na linha reta, e, portanto, essa alternativa a gente já pode excluir. As filhas podem requerer alimentos avoengos, se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Será que seria essa alternativa, né? A gente está pensando aqui nesses. Olha, quando a gente fala de alimentos avoengos, não estranha a expressão, são alimentos prestados pelos avós. Então, será que de repente poderia ser essa alternativa? Vamos analisar as demais. Os alimentos avoengos não podem ser requeridos, porque os avós só podem ser réus em ação de alimentos no caso de falecimento dos responsáveis. Aqui a gente já pode excluir essa possibilidade, porque nós sabemos que há a possibilidade dos alimentos avoengos e isso não depende do falecimento de nenhum dos genitores. Muito pelo contrário, às vezes eu tenho ali um genitor, uma genitora que é compelido a pagar alimentos e ele até paga, só que aquele valor não é suficiente. Então, será que os avós podem ser provocados a complementar esses alimentos para suprir as necessidades do seu neto ou da sua neta? Tá? Então, a gente vai excluir aqui essa alternativa. Carla não pode representar as filhas em ação de alimentos avoengos. Aqui a gente também já exclui essa alternativa, porque os genitores são representantes legais dos menores, né? Em razão dessa representação que decorre da lei, e em uma ação de alimentos, obviamente, Carla é quem fará a representação.
aí das suas filhas. Então, o nosso gabarito, olha só que interessante, as filhas podem requerer alimentos avoengos se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Veja que Carla já está numa situação comprometedora em relação ao seu salário, ela é professora, ela está com dificuldade de prover o sustento das suas filhas. João está impossibilitado porque ele está na UTI, é autônomo, não tem outra fonte de renda. E aí nós chegamos no seguinte ponto. Vamos trazer aqui as principais ideias sobre alimentos. Então, quando nós falamos em alimentos, gente, já que envolve o tema da nossa questão, os alimentos eles podem ser exigidos quando houver ali a necessidade, né, de manter o sustento de uma determinada pessoa para suprir as suas necessidades vitais que não possam ser supridas, né, pela própria pessoa. Então, vai envolver alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico, educação, quando nós falamos de filhos menores, né? E aqui um outro ponto que daqui a pouco a gente vai comentar mais os alimentos avoengos, mas fazendo uma análise um pouco mais ampla dos alimentos, fiquem atentos e atentas, porque muitos se questionam, olha, meu filho recebe alimentos e ele tem 17 anos, nesse ano vai completar 18, o que acontece com a pensão? Ela vai ser automaticamente cancelada? Obviamente que não. Sendo, principalmente, a fixação de alimentos, seja ela judicial ou até mesmo extrajudicial, foi um acordo ali entre os genitores, o cancelamento dessa pensão alimentícia está sujeita a uma decisão judicial. Então, se o genitor não quer mais pagar alimentos, completou 18 anos, ele tem que mover uma ação de exoneração de alimentos. E nessa ação de exoneração de alimentos, cabe ao genitor ou genitora que quer se livrar dessa obrigação comprovar que aquele filho não tem mais necessidade de receber os alimentos. Ou porque ele já está trabalhando, ele já tem fonte de renda, ou ele tem um potencial para, né, de repente, ter um emprego, algum tipo de trabalho, que ele possa, sim, manter o seu próprio sustento. Então, cuidado aí com a súmula 358 da STJ, vira e mexe, aparece lá no exame de ordem, e é bom saber dessa informação. E aí muitos questionam, um outro ponto aqui sobre os alimentos, que é em relação à extensão do direito aos alimentos após os 18 anos. Então, tem aí prevalecido na jurisprudência, trouxe aqui um número de um recurso especial do STJ, então tem prevalecido que a pessoa, até os 24 anos, desde que ela não trabalhe e ela esteja cursando faculdade, quer dizer, um curso de ensino superior, ela pode sim pleitear alimentos ou continuar a receber esses alimentos. Então, quando, eventualmente, o genitor vai lá, move uma ação de exoneração de alimentos, ele tenta comprovar que aquele filho não precisa mais. O que é que o filho pode, ou essa filha pode apresentar em defesa nessa ação? Olha, não estou trabalhando, estou inclusive cursando faculdade, eu tenho o direito a receber até os 24 anos, tá? É o que tem prevalecido na jurisprudência, mas fiquem atentos, porque a gente sabe, né? Cursos de graduação que duram 2 anos, cursos tecnólogos. Pega uma situação que a pessoa tem 18, ela cursa o ensino superior, 2 anos com 20 ela concluiu, e aí ela quer dar continuidade aos seus estudos e faz uma pós-graduação de mais 2 anos. Será que ela ainda continua tendo o direito de receber esses alimentos? Segundo a jurisprudência, não. Porque o direito de receber até os 24 anos não abrange cursos de pós-graduação. Então, especialização, mestrado, doutorado, não. Esses cursos não dão direito à continuidade para o recebimento dos alimentos. Então, até os 24 anos, desde que cursado aí, esteja cursando uma graduação, um curso de ensino superior, tá? Então, vamos seguindo aqui na análise dos alimentos. Outro ponto que a gente precisa tratar dos alimentos, já que é um tema que a gente viu aí, que é muito exigido no exame de ordem. Então, temos que saber que o dever de prestar alimentos ou a obrigação alimentar é uma obrigação recíproca. É o que eu costumo falar nas aulas. É uma obrigação
cuja uma via de mão dupla. Então, os descendentes podem exigir alimentos dos seus ascendentes, exemplo, dos filhos exigirem alimentos dos pais, como os pais também podem exigir alimentos dos seus filhos, se eventualmente eles precisarem. Então, tem que comprovar aquele binômio muito conhecido no direito de alimentos, né? Que é a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, tá? Então, aqui a gente fala dessa reciprocidade das obrigações alimentares e mais. Ah, será que eu posso exigir alimentos de uma tia, de um tio, de um parente colateral? Aqui, muito cuidado, porque é possível essa cobrança, essa exigência de alimentos entre irmãos, hein? Porque os irmãos são parentes colaterais de segundo grau e é a única possibilidade legal que permite a exigência ou a cobrança de alimentos entre esses parentes, que são parentes colaterais de segundo grau, certo? E aí, nós temos que tomar cuidado também, porque a exigência dos alimentos, gente, vamos lá, quem vai cobrar os alimentos, no caso, o alimentando, ele não pode escolher quem ele quiser. Então, a escolha do alimentante não está ao bel prazer do alimentando. Ele tem que seguir uma ordem sucessiva. Então, o parente que for mais próximo a ele em grau é o que primeiro tem a obrigação de prestar alimentos. Então, veja como é que funciona. E aqui está relacionado à nossa questão que a gente analisou agora. Então, o filho cobra do genitor. Os genitores não podendo, aí sim ele vai para um parente de grau um pouco mais distante, até chegar nos avós. Então, os avós não podem, ou até os bisavós, e por aí vai. Olha, os meus genitores não podem. Eventualmente, eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, ele tem uma situação econômica melhor do que a minha, e eu esteja precisando de alimentos, eu estou inválido, sou autônomo, não tenho mais como trabalhar, e meus pais já não estão vivos mais. A quem eu vou recorrer? Dessa forma, agora, para os colaterais. Então, eu sempre vou buscar os meus parentes mais próximos em grau, e não sendo possível a cobrança dos alimentos, ou se eles não puderem prestar esses alimentos, ou até podem, mas de forma insuficiente, eu posso complementar a verba alimentar por outros parentes que sejam aí mais distantes em grau, mas sempre respeitando. Se for na linha colateral, até segundo grau, no caso dos irmãos, e na linha reta é infinito, gente. Eu posso cobrar de qualquer parente na minha linha reta, certo? Vamos lá, seguindo então. Agora dos alimentos avoengos. A gente tem aqui um geral, né, um panorama geral sobre os alimentos, e agora falando sobre os alimentos avoengos, que foi tema da nossa questão. Percebam que os alimentos avoengos, eles têm uma natureza complementar e subsidiária. É isso que diz a súmula 596 do STJ. O que isso quer dizer? Ah, se de repente eu tenho uns avós que eles têm uma condição financeira maravilhosa, têm um rendimento, são empresários, têm um faturamento bom, ou são servidores públicos, são advogados, são autônomos, e eu estou mirando nos meus avós porque eu sei que a minha pensão alimentícia ela vai ser muito gorda, né? Pensando ali na impossibilidade, ou nem possibilidade, nem fui investigar se os meus pais têm condições. Não pode, tá? Então, a responsabilidade dos avós, que são os alimentos avoengos, primeiro, ela é subsidiária. Então, na impossibilidade dos genitores não puderem arcar com esse ônus, aí sim eu posso ir atrás dos avós para exigir o cumprimento dessa obrigação alimentar. E além de ser subsidiária, essa obrigação, essa responsabilidade dos avós, ela também é complementar. Então, se de repente os alimentos prestados pelo genitor não for possível ou não for suficiente, os avós podem ser provocados a complementar essa obrigação, tá? E aí sempre pensando, gente, que essa responsabilidade dos avós, ela apenas estará configurada quando houver a demonstração da insuficiência de recursos do genitor. E aí percebam que o nosso gabarito está muito correto, né? Às vezes tem polêmica ali com gabaritos do exame de ordem, mas está bem correto, porque naquela situação a mãe estava numa situação financeira
né, que não tinha recursos suficientes para prover o sustento das filhas. No caso, João, que estava na UTI, era autônomo, não tinha como dar continuidade às suas atividades. Então, nós tínhamos ali o requisito da insuficiência de recursos dos genitores e a subsidiariedade da responsabilidade dos avós, certo? Então, esses são os alimentos avoengos. Maravilha. Vamos para mais uma análise de mais uma questão do exame. Interessante. Aqui é uma questão recente, né, do exame de 2020. Vamos lá. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava R$ 150 mil, sendo que 50 mil foram auferidos antes do casamento e o restante após. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel está vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Aqui, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente tem que estar atento às regras dos regimes de bens. E qual regime de bens aqui mais especificamente? O regime da comunhão parcial de bens, tá? Como regra geral, nós temos o seguinte no regime da comunhão parcial. Aquilo que for adquirido antes da união, quer dizer, antes da constância do casamento, aqueles bens não se comunicam, né? Eventuais bens ou vantagens não se comunicam. O que aconteceu aqui? Ela adquiriu um bem a título de doação, já ali, né, o pai dela fez essa doação para a filha antes do casamento. Então, a gente já tem a configuração desse requisito de que esse bem não se comunica. Imagina, a Mariane aqui fazendo o divórcio com o Aldo, esse imóvel ele não recebe. É um bem que não se comunica por ter sido adquirido antes da união. Mas deixa eu fazer aqui um complemento. Porque por mais que esse imóvel tivesse sido doado para a Mariane na constância, esse bem também não se comunicaria, porque para haver a comunicabilidade dos bens no regime da comunhão parcial, esse bem precisa ser adquirido de forma onerosa. Então, se de repente a Mariana tivesse recebido esse bem na constância da união, por doação ou até mesmo por herança, esses bens não se comunicariam, tá? Então, só que a gente tem um detalhe aqui, o que é que está pegando? Além da gente saber que esse bem não se comunica, ela estava recebendo aluguéis, ou seja, frutos civis na constância do casamento. Será que o Aldo vai ter direito também a esses aluguéis? Né? Vamos analisar as questões? Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Será, gente? Inclusive os aluguéis que ela recebeu antes do casamento? Vamos ver. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com a Aldo. Aqui eu tenho uma certa reserva com essa alternativa, porque me parece que não está correto, né? Porque os frutos civis, mesmo em se tratando de um bem particular, a gente vai ver, eles se comunicam, têm que ser divididos em um eventual divórcio. Vamos ver a letra C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Então, gente, vamos ver? Acredito que essa seja a alternativa correta, né? A letra C? Perfeito. Então, olha só. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. E aqui eu já fui dando spoilers do nosso gabarito, que eu fui explicando ali na medida em que a gente foi analisando o caso concreto. Então, vamos lá tratar um pouquinho mais sobre o regime da comunhão parcial de bens? Então, nesse regime,
O que é que está excluído da comunhão nesse regime da comunhão parcial de bens? Veja, nosso regime legal. Então, se as pessoas elas forem se casar e elas não optarem por um regime específico, vão cair automaticamente nesse regime. Então, o que é que serão excluídos? Aqueles bens que já existiam antes do casamento, que já foram adquiridos antes do casamento, isso não se comunica, né? O que é que mais a gente vai ver aqui sobre o regime da comunhão parcial de bens? Porque a pessoa fica com medo. Ah, eu estou casado nesse regime e tudo que eu adquiri durante a constância eu vou ter que dividir com outro? Não. Porque se, mesmo na constância, você receber a título de doação ou de herança, né, que a gente chama aqui a sucessão, e até mesmo aqueles que você eventualmente substitua, que é a subrogação, esses bens não se comunicam. Agora, temos que tomar cuidado, que as pessoas aqui caem nessa pegadinha do exame de ordem. Porque, muito embora esse bem seja um bem particular, no caso da Mariane, não era um bem particular, ela recebeu por doação do pai antes antes de se casar. Então, é um bem particular. Aí você vai pensar, bom, se é um bem particular, o aluguel é dela, ela faz o que ela quiser. De jeito nenhum. Porque os frutos, e aqui tanto faz civis ou naturais, e a gente vê aqui que os aluguéis são uma espécie de frutos civis, são rendimentos que o proprietário recebe pela utilização, pela locação do bem. Então, esses frutos, mesmo em se tratando de bens particulares, se comunicam e devem ser divididos no momento da constância. Então, faz muito sentido. Ela tinha recebido um total de 150 mil reais de aluguel, sendo que 50 mil, vamos voltar um pouquinho lá na questão, para a gente lembrar dos valores, né? Então, nós tínhamos lá 150 mil reais de aluguel e 50 mil foram auferidos antes do casamento. Quanto é que o Aldo vai receber aqui na sua partilha, né? O que é que vai ser objeto de partilha? 50 mil está fora, porque ela recebeu antes do casamento. Os 100 mil reais que a Mariane recebeu de aluguel na constância da união, 50 mil vai para o Aldo, porque isso se comunica, então metade desses aluguéis pertence ao Aldo, certo? Ótimo, a gente conseguiu aqui desvendar essa questão, trazendo as regrinhas do regime de bens, está lá no nosso Código Civil. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, e tem muitas polêmicas sobre o regime de bens, vai que de repente apareça na sua prova do exame de ordem, a gente sabe que cada vez mais eles estão exigindo entendimento jurisprudencial, mas fiquem atentos e atentas, porque agora o STJ pacificou o entendimento de que eventuais valores recebidos a títulos de FGTS, o Fundo de Garantia, tá? Então, esses valores que forem recebidos durante a constância da união, união estável, hein? Não só para o casamento, união estável também. Então, se esses valores forem recebidos durante a constância da união, e qual é o regime? Comunhão parcial ou comunhão universal, esses valores deverão ser divididos, serão comunicáveis e serão objeto de partilha. E olha, não importa, mas eu nunca saquei esse valor, ele está lá naquela conta vinculada e que nem o empregado consegue sacar. Isso não é mais relevante de acordo com esse entendimento atual do STJ. Ainda que esteja naquela conta vinculada, que não tenha a possibilidade de sacar, se houver um eventual divórcio, o outro cônjuge poderá requerer ali, na sua ameação, o saque de metade desses valores auferidos na constância, tá? Então, fiquem muito atentos, não só o FGTS, como verbas trabalhistas recebidas, né, ou que deveriam ter sido recebidas na constância do casamento, também são comunicáveis e serão objeto de partilha se o regime for da comunhão parcial ou da comunhão universal, certo? Muito bom. Analisamos, então, mais uma questão. A gente viu já dois temas importantes para o exame de ordem, que é alimentos e regime de bens. Vamos analisar mais uma questão? Dessa vez, lá do exame de 2017. E aí a gente tem a seguinte questão. Arlindo e Berta firmam pacto antinupcial, preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelecem o regime de separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes,
A celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Após 5 anos de união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antinupcial, com o objetivo de não dividir os bens adquiridos na constância dessa união. Nessas circunstâncias, o pacto antinupcial é. E aí vamos lá, tá, gente? A gente não vai nem fazer a leitura dessas alternativas, elas são bem curtas, mas vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos mais um outro tema do direito de família, que é o pacto antinupcial. Então, esse pacto antinupcial, em relação ao casamento, ele é obrigatório? Não, o pacto antinupcial não é obrigatório. Ele somente será obrigatório, a gente vai avançar um pouquinho mais, já não vou adiantar o gabarito, mas vamos lá. O pacto antinupcial, ele somente será obrigatório quando as partes quiserem escolher um regime diverso daquele regime legal. Qual é o regime legal, portanto? Nosso regime legal é o regime da comunhão parcial. Vejam que o Arlindo e Berta, por que eles tiveram que fazer esse pacto? Porque eles queriam escolher o regime da separação absoluta. E olha, um pacto antenupcial feito antes do casamento. Qual foi o problema aqui? O casamento não aconteceu, eles fizeram esse pacto. Onde é que faz o pacto? Lá no cartório de notas. Tem que ser por escritura pública. Aqui já é mais um requisito. Então, eles fizeram o pacto, mas não celebraram o casamento e passaram a conviver em união estável. O problema é que quando eles se separam, o Arlindo, muito espertamente, quer aplicar os ditames do pacto para não ter que dividir nada, porque certamente ele adquiriu onerosamente muitos bens aí na constância da união. Então, qual é o ponto? A gente tem que saber se esse pacto ele é válido, se ele é inválido, se ele tem eficácia, se ele não tem eficácia. O que é importante aqui a gente rememorar? Sabe aqueles planos do negócio jurídico? Escada pontiana, nós temos lá o plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Aqui, né, o próprio código já diz que, o código não, perdão, o enunciado da questão fala que eles fizeram um pacto antinupcial preenchendo todos os requisitos legais. Então, fizeram por escritura pública, né, instrumento escrito e escrito público, não havia nenhum vício em relação ao consentimento, preenchendo todos os requisitos legais. Então, nós já podemos dizer que esse pacto antinupcial, ele é válido. Agora, quando é que o pacto antinupcial ele terá efeitos? Ele somente terá efeitos se o casamento for celebrado. Então, como nesse caso o casamento ele não foi celebrado, muito embora o pacto antinupcial seja válido, ele perdeu os seus efeitos. Então, ele se tornou um negócio jurídico ineficaz, certo? E aí, como é que a gente vai resolver esse problema aqui da partilha? Porque eles passaram a viver em união estável, não é isso? Então, assim, gente, eu tenho um pacto válido, mas que não tem efeitos. E a gente já pode adiantar aqui no nosso gabarito, tá? Aí o gabarito. Válido e ineficaz, de acordo com o que eu estou explicando aqui para vocês. Então, se ele é um negócio jurídico que não tem efeitos, e agora? Como é que a gente resolve, vamos voltar aqui, como é que a gente resolve a partilha de bens entre o Arlindo e Berta? Tranquilo aqui, gente. Como eles conviviam em união estável, e na união estável, se os companheiros não falam nada sobre o regime de bens, qual é o regime que vai prevalecer? Regime da comunhão parcial de bens. E aqui, Arlindo vai poder aplicar as regras do pacto de jeito nenhum. Ele não tem como aplicar, porque o pacto está vinculado ao casamento. E não tendo o casamento, esse pacto não tem efeito nenhum e vale as regras da união estável, certo? Então, por isso que nós temos aqui como requisito, como gabarito, válido e ineficaz. Mas vamos tratar um pouquinho mais sobre o pacto antinupcial, já que foi um tema aí que também foi exigido e pode ser que apareça de novo no seu exame de ordem. Então, o pacto antinupcial, ele é um contrato solene. Por que solene? Para sua validade, se exige uma solenidade pública, uma chancela
do poder público, ele é feito lá no cartório de notas. Então, há ali um delegatário do poder público que tem fé pública e por isso traz essa formalidade, portanto, um contrato solene, que é realizado antes do casamento. E qual é o principal conteúdo desse pacto antinupcial? Aqui as partes elas vão dispor sobre o regime de bens. Basicamente, quando as partes fazem um pacto antinupcial, elas querem escolher um regime diferente daquele que é o regime legal. Então, pode escolher da separação total, da comunhão universal, da participação final nos aquestos, ou às vezes querem colocar temas específicos, né, sobre eventuais bens que forem adquiridos na constância, que se vão se comunicar, se não vão. Hoje, inclusive, se fala de pacto antinupcial com conteúdo ou com cláusulas existenciais. Não estranhe se vocês virem aí notícias de famosos que colocam no pacto antinupcial uma eventual multa em caso de comprovação de traição. Isso é muito polêmico, a gente não vai trazer isso agora. A nossa preocupação é a resolução de questões para o exame de ordem. Então, é um contrato solene, tem que ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Lembrem lá do artigo 104, quando o negócio jurídico não observa a forma prescrita em lei, ele é inquinado de nulidade absoluta. Então, muito cuidado. E aí, em se tratando de um pacto antinupcial nulo, qual é o regime que vai prevalecer? A gente tem que ter o plano B. Ah, professor, mas o pacto foi nulo, não observou a forma prescrita em lei. E eles se casaram. Qual é o regime que vai prevalecer? O regime da comunhão parcial de bens, porque é esse regime que vigorará o regime legal. Certo? Então, só pensar e lembrar que o pacto antinupcial ele não é obrigatório, somente será obrigatório se as partes quiserem escolher um regime diferente da comunhão parcial de bens. Certo? Maravilha. Vencemos mais um tema, olha que beleza. Agora a gente vai para mais um tema, mais uma questão do exame de ordem. Esse aqui é um pouquinho mais recente, de 2019. Asdrubal praticou feminicídio contra sua esposa Ermengarda, com quem tinha 3 filhos, 2 menores de 18 anos e um maior. Nesse caso, quanto aos filhos, assinale a afirmativa correta. Olha aí, essa questão vai exigir o conhecimento sobre um instituto muito exigido aí também no exame de ordem, que é o poder familiar. Né? Normalmente o poder familiar vem ali junto com guarda e tal, a gente vai ver inclusive a diferenciação desses dois institutos. Mas o poder familiar, qual é o ponto aqui? O Asdrubal acabou matando a sua própria esposa, praticou o crime de feminicídio. O filho maior não vai ser a nossa preocupação aqui. A nossa maior preocupação vai ser com esses filhos menores, porque na ausência de um genitor, o outro acaba assumindo inteiramente e exclusivamente o poder familiar. O problema é que a ausência da genitora Ermengarda se deu em razão da prática de um crime pelo outro genitor, que é o Asdrubal. Então, será que o Asdrubal ainda vai manter esse poder familiar, mesmo tendo matado a mãe dos seus próprios filhos? E aí, nós vamos precisar entender aqui a questão que envolve a suspensão do poder familiar e a perda do poder familiar, certo? E aí, vamos lá. Asdrubal terá suspenso o poder familiar sobre os 3 filhos por ato de autoridade policial. Aqui, não vou tratar ainda da suspensão e da perda, que a gente vai analisar, é o ponto-chave aqui da nossa questão. Mas espera lá. Poder familiar sobre os 3 filhos? Uma das hipóteses de extinção do poder familiar é a maioridade. Então, Asdrubal não tem poder familiar sobre os 3 filhos, somente em relação aos 2 filhos menores, tá? Vamos lá. Asdrubal perderá o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. Então, aqui, vamos já cravar o nosso gabarito? Gente, essa é a nossa resposta. Asdrubal perderá o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. Pudera, né, gente? Ele matou a mãe dos seus próprios filhos. Quer dizer, matou a genitora e essa genitora, ela também tinha um poder familiar. Então, aqui a lei acaba
impondo a perda do poder familiar para esse genitor que pratica esse crime. A gente vai ver outras hipóteses que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui a análise do poder familiar. E veja só, um ponto que você já precisa de cara memorizar. A perda do poder familiar somente pode acontecer por decisão judicial, por uma sentença judicial. Precisa haver esse comando que traga a perda, porque essa perda não é automática. Ah, praticou o crime contra outro genitor, já perdeu o poder familiar? Não. Aquela outra questão que a gente excluiu, que é da suspensão, a gente vai ver qual é a diferença. Isso, às vezes, acaba pegando ali para os candidatos que vão fazer o exame de ordem. Acaba se perdendo ali entre o que é suspensão e o que é perda do poder familiar. Vamos analisar? Aprofundar um pouco mais a análise desse instituto? Então, o que é o poder familiar que tanta gente fala? O poder familiar, gente, é esse conjunto de direitos e obrigações que ambos os pais têm para com seus filhos menores. Então, os pais, pelo fato de ter o poder familiar, além de ter, claro, a gente sabe, inúmeros deveres, tem que cuidar, tem que zelar, tem que manter o provento, o sustento dessas crianças, desses adolescentes. Então, os pais já têm muitos deveres pelo fato de serem pais, mas esses pais também têm muitos direitos em relação a esses filhos. Então, eles podem ter a guarda, seja unilateral ou compartilhada, e aqui muito atenção, porque guarda e poder familiar não é a mesma coisa. Eu posso ter um genitor que tenha o poder familiar, mas que não tenha guarda. Esse pai ou essa mãe que tem o poder familiar, ele tem o poder de autorizar ou não esse filho menor a se casar. E aí vamos relembrar aqui. Menores podem se casar? Sim, a partir dos 16 anos, é a idade núbil que exige aí o Código Civil. E mais, os pais, pelo fato de terem o poder familiar, eles podem administrar os bens dos filhos menores. É só a gente lembrar um pouco aí do caso. É triste, né? Agora mesmo completou um ano do falecimento da cantora Marília Mendonça, e a gente vê que o seu filho menor, o Léo, que está sob o poder familiar do Murilo, que é o pai do Léo, e o Murilo está administrando os bens do seu filho menor, que é o Léo. Isso é um poder que decorre ali do poder familiar, certo? E mais, os pais também têm direito a usufruto dos bens dos filhos menores. Isso são direitos que decorrem do poder familiar. Vamos pensar, esse mocinho, né, o bebezinho, o Léo, certamente já é proprietário de muitos imóveis que a Marília Mendonça eventualmente tinha. Então, se um imóvel desse está alugado, e qual é a ideia do usufruto? É retirar os frutos desse bem, então está usufruindo, né? Na verdade, não está usando, está fruindo. Pode fruir? Pode. Então, o que vem de aluguel, né, pode sim ir para esse genitor, e esse genitor vai utilizar esses aluguéis, utilizar esses frutos para a criação e para o sustento desse menor. Tá? Então, é um direito aí que os pais têm pelo fato de ter o poder familiar. Agora, vamos lá. Vamos tratar da suspensão e da perda, para a gente não errar mais questões desse tipo? Então, quando é que acontece a suspensão? A suspensão, gente, vocês têm que pensar. Primeiro, eu preciso de uma decisão judicial, sem dúvida. Em se tratando de suspensão ou de perda do poder familiar, para ambas as hipóteses, eu preciso de uma decisão judicial. Qual é o ponto aqui? A suspensão do poder familiar, ela é mais limitada. Ela não faz com que o genitor perca o poder familiar de forma definitiva. E olha que não tem situações tipificadas, né, uma tipificação fechada das hipóteses de suspensão. Então, o que é que o código traz? Olha, se eventualmente esse pai ou essa mãe que tem o poder familiar, ele está abusando da sua autoridade, ou ele está extrapolando na utilização dos bens dos filhos, pode haver uma decisão judicial para suspender o poder familiar. Mas espera, ele perde esse poder familiar? Não. Ele pode, por exemplo, o juiz pode retirar um dos atributos desse poder familiar. Então, exemplo, esse pai que está lá, na verdade, extrapolando, né, e utilizando indevidamente os frutos que são advindos do patrimônio do menor,
está fazendo, né, passeios, viagens, tomando champanhe caro, passeio de lancha, aquelas coisas que a gente vê nos noticiários. Então, ele está abusando desse poder que ele tem. Então, o juiz, por meio de uma decisão judicial, e olha que pode ser uma ação até movida pelo Ministério Público, o juiz pode retirar o poder de administração dos bens desse filho. Então, em relação a esse atributo, por um determinado período, o juiz pode suspender esse poder familiar apenas no que se refere à administração dos bens. Por que eu faço esse destaque? Ele pode ter tido como suspenso o direito de administrar os bens desse filho menor, mas ele vai ter ainda o poder de autorizar ou não o casamento dele. Ele ainda tem o dever de zelo, de cuidado, de sustento desse menor, certo? Ele pode, eventualmente, né, não pode mais administrar, mas ele tem ali a guarda da criança, certo? Então, ele só perdeu um dos atributos em razão da suspensão do poder familiar. Ótimo. Então, essa é a ideia da suspensão. E qual é, então, a principal ideia da destituição ou a perda do poder familiar? Aqui a gente tem que saber que é uma penalidade muito mais grave. Ela tende a ser definitiva, existe ali uma hipótese até um pouco mais remota de perdão ou de restituição desse poder familiar, mas essa destituição, essa perda, ela tem que acontecer por uma decisão judicial, e as hipóteses que trazem a perda do poder familiar, eu vejo aqui um rol taxativo, lá no 1638, e vamos analisar as hipóteses? Castigou imoderadamente o filho, está espancando a criança. Isso é causa de perda do poder familiar. Abandonou essa criança, seja um abandono material ou um abandono moral. Aqui entra um pouco da questão do abandono afetivo, um tema que está muito em voga e que pode, inclusive, trazer a perda do poder familiar. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, certo? Entregar esse filho de forma irregular para adoção. Sabe aquela adoção brasileira? Que a pessoa ela pega lá a criança recém-nascida, ela não é a genitora ou o genitor biológico, e ela acaba registrando essa criança em nome dela. Então, se o próprio pai ou a própria mãe entrega esse filho de forma irregular para adoção, ele pode perder o poder familiar. E olha que eu destaquei aqui em amarelo: praticar homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, certo? Contra o filho, a filha ou outro descendente, ou contra o titular do poder familiar. Foi o que aconteceu nessa questão que a gente analisou do Asdrubal. Ele praticou feminicídio contra a mãe das crianças, que também era uma titular do poder familiar. Então, se um crime dessa gravidade é praticado contra outro titular do poder familiar, esse que praticou o crime pode perder o poder familiar. Só fiquem atentos, pelo amor de Deus, que essa perda não é automática, precisa sim de uma decisão judicial, certo? Às vezes acontece, gente, eu destaquei aqui em rosa para vocês, crime contra a dignidade sexual, contra o próprio filho. A gente vê aí casos tristes de filhos menores que são abusados sexualmente pelos pais, né? E se isso acontecer, é causa de poder, de perda do poder familiar, tá bom? Ótimo. Analisamos mais o Instituto, então. Olha que interessante. A gente já viu alimentos, a gente já viu regime de bens, pacto antinupcial, poder familiar. Vamos analisar aqui mais essa questão. De um exame recente, do exame 36, Rodolfo e Marília estão casados desde 2005. Em 2010, nasceu Lorenzo, único filho do casal. No ano de 2020, eles resolveram se divorciar, após um período turbulento de discussões e muitas relações extraconjugais. A única divergência entre o casal envolvia a guarda do filho Lorenzo. Neste sentido, sublinhando-se que o pai e a mãe apresentam condições de exercício de tal função, relacionando-se bem com o filho e conseguindo separar seus problemas conjugais de seus deveres paternos e maternos, à luz do Código Civil, assinale a afirmativa correta, tá? Então, qual é o ponto aqui? Nós temos uma situação em que um casal,
né, como muitos aí acontecem na nossa sociedade, eles acabaram se separando, tiveram problemas no relacionamento, foi um período de separação turbulento, cheio de discussões. O caso concreto aqui traz que houve, inclusive, traições, né, relações extraconjugais, mas percebam que o examinador está chamando atenção aqui para dizer que, apesar da separação, eles conseguem separar muito bem o que é assunto conjugal e o que envolve os seus deveres paternos e maternos. Então, há uma harmonia entre esses pais no que se refere à criação do filho, só que o desacordo aqui entre eles envolve a questão da fixação da guarda. De repente, um quer a guarda unilateral, o outro acha melhor que a guarda compartilhada. Como é que a gente vai decidir essa questão? Então, olha lá. Segundo a lei, o juiz, diante do conflito, deverá aplicar a guarda alternada entre Rodolfo e Maria. Gente, a guarda alternada, a gente vai ver daqui a pouco, ela não é muito recomendável. Os juízes tentam evitar essa modalidade de guarda, que é a famosa guarda do mochileiro, a guarda ping-pong. Por que a doutrina chama isso? Porque a cada tempo, né, a criança vai ter que conviver com um e com o outro. Então, ele fica 15 dias na casa do um, 15 dias na casa do outro. Toda hora essa criança tem que fazer suas malinhas, né, e mudar ali o seu local de convivência. E isso não é tão interessante, a criança não tem uma residência fixa, ela pode ser prejudicada em relação ao convívio com os familiares, com amigos da escola, então o seu desenvolvimento não é tão interessante. Então, não é esse o critério que a lei utiliza. B. Como os pais desejam a guarda do menor, estão aptos a exercer o poder familiar, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles, tá? Então, essa questão está bem interessante, essa alternativa, né? Porque se o conflito está vinculado apenas à fixação da guarda e não há outros conflitos e os pais estão convivendo harmonicamente, é o que diz a jurisprudência, muito possível aqui a imposição da guarda compartilhada. Tá? Vamos ver a letra C? A lei determina a fixação da guarda compartilhada, mas, tendo em vista cuidar-se de divergência sobre a guarda, ela deve ser atribuída a Rodolfo ou a Marília, mas, diante do conflito, a guarda não deve ser atribuída a eles em nenhuma hipótese. Ué, quer dizer que o fato de ter conflito entre os genitores, nenhum deles tem direito a ficar com a criança, a ter a guarda da criança de forma alguma, tá? Enquanto houver ali a capacidade de um ou de outro para ter essa guarda, pode sim que esses genitores tenham sim a guarda e esse em nenhuma hipótese acaba trazendo aí a incorreção da alternativa. D. Caso Rodolfo e Marília não consigam decidir de modo consensual a quem caberá a guarda de Lorenzo, o juiz será obrigado a atribuí-la ou a um genitor ou a outro, uma vez que inexiste hipótese de guarda compartilhada na lei brasileira. Como não? É o tema mais recorrente, é o que mais tem dito aí nos últimos tempos sobre a guarda compartilhada. Ela existe sim no nosso Código Civil, depois que esse código, nosso código, foi alterado. Então vamos ver o nosso gabarito? Olha lá, letra B, justamente aquela que eu havia comentado com vocês. Então, como os pais desejam a guarda do menor e estão aptos a exercer o poder familiar, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles. Ótimo. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema da guarda dos filhos? Então, gente, vamos ter a atenção de que a guarda, o que é essa guarda, né? A guarda, ela traz inúmeras obrigações ao guardião. Então, ele tem o dever de prestar assistência material, assistência moral, educacional, à criança ou adolescente. Isso está lá no ECA, artigo 33 do ECA. Então, esse guardião, e aqui vamos já trazer a diferença, muito embora ele tenha a guarda, pode ser que ele não tenha o poder familiar. Pega a situação em que a guarda é conferida à avó ou ao avô. Então, os avós podem sim ter a guarda e não ter o poder familiar. Então, a guarda ela pode ser conferida a terceiros que não sejam os genitores. Mas aí, se isso acontecer, é porque, de fato, esses genitores não têm condições de exercer a guarda. A gente tem aqui a figura do enunciado 102 do CJF, do Conselho da Justiça Federal, e é muito bom a gente comentar sobre esses enunciados,
porque vira e mexe eles são considerados como gabaritos de resposta no exame de ordem. Muita atenção, porque esses enunciados ali acabam informando como que nós poderíamos interpretar corretamente ou da forma mais acertada o nosso Código Civil. E aí, esse enunciado traz para a gente a ideia de que a guarda será conferida para aquele genitor ou para aquela pessoa que tiver melhores condições de atender o interesse da criança. Então, vamos já quebrar com um dos principais mitos. Ah, quem tem preferência pela guarda é a mãe. Isso é mentira, gente. O código não traz essa possibilidade, tá? Não tem uma situação de preferência. Ambos os pais estão em pé de igualdade. O que o juiz vai analisar é quem tem a melhor condição de ter essa guarda. E a melhor condição não é condição financeira, tá? E isso pode ser um dos elementos, mas eu preciso analisar todo um conjunto em termos de convivência, de afetividade, o círculo social dessa criança, se uma mudança brusca de estado, de cidade, pode provocar ali um prejuízo para o desenvolvimento dessa criança. Então, tudo isso é considerado para analisar quem é que tem as melhores condições. E aí nós podemos ter, sim, uma hipótese em que ambos os pais têm condições de ter essa guarda. E aí como é que a gente vai fazer? Vai ter que fazer um jockey pô e escolher quem é que vai ficar com a guarda? O pai ou a mãe? Então vamos analisar aqui as hipóteses ou as modalidades de guarda. Nós temos a guarda unilateral. Então essa guarda unilateral, ela vai ser conferida apenas a um dos genitores. Então enquanto um tem a guarda unilateral, o outro tem direito à regulamentação de visita. E aí é que pode ter ali algum conflito nessa regulamentação de visita. Ah, eu vou ver meu filho a cada 15 dias, ou todo final de semana, quando for feriado, um feriado fica com você, no outro feriado fica comigo, a gente reveza as férias escolares, então no mês de julho ele fica comigo e de dezembro a janeiro ele fica com você. Então tem que haver essa regulamentação de visitas se a guarda for guarda unilateral. Nós temos a guarda alternada, que é o que muita gente confunde com a guarda compartilhada. Há quem entenda que a guarda compartilhada seria essa divisão de convivência física com a criança por tantos dias, não fica 30 dias com um, 30 dias com outro. Não, gente. Isso é a guarda alternada. Então, se o filho permanece um tempo com o pai, depois um tempo com a mãe, faz pernoites, certos dias da semana com o pai, outros com a mãe, isso é guarda alternada. Na maioria dos casos, o juiz não tem fixado essa guarda, tem sido aí um tanto prejudicial. Claro que em casos excepcionais, verificando que na realidade é uma guarda que muito se encaixa na realidade do casal, do ex-casal e dos filhos, e que isso pode ser proveitoso, então não há impedimento. Mas há uma certa resistência em se fixar essa modalidade de guarda. E a guarda compartilhada ou guarda conjunta, que é que está mais em alta, foi o nosso gabarito da questão do exame de ordem. Aqui a ideia, gente, não é separar a convivência física dessa criança. A ideia é, ambos os pais conviverão com essa criança. Vão participar de forma ativa. Pode acontecer dessa criança ter uma residência fixa com um deles, ou com a mãe, ou com o pai. Mas o outro que não tem a residência fixa com a criança, ele vai participar de forma mais ativa da vida dessa criança. Ele vai dividir atribuições com o outro genitor, vai participar de reunião de escola, vai, de repente, buscar na escola, então tá ali com a criança, vai, de fato, dividir todas as responsabilidades em relação a esse menor, tá? Essa é a grande vantagem da guarda compartilhada. O que se questiona é, então, quando é que ela vai ser fixada, né? Então, gente, nós temos ali, é bom, se você vai estudar esse tema, começa ali com a análise do artigo 1584, que teve muita alteração, né, por conta aí da lei da guarda compartilhada, salvo engano, de 2014, que alterou muita coisa no Código Civil. Mas aqui, qual é o ponto? Primeiro, para fixar a guarda compartilhada, não pode haver um conflito entre os pais. Tá? Um conflito que eu digo assim, a convivência entre eles precisa ser harmoniosa, porque senão como é que eles vão compartilhar essas responsabilidades? A criança vai viver no meio de um fogo cruzado? Isso não dá.
certo? Então, por isso que a questão, veja que o exame de ordem, ele traz alguns elementos para você identificar identificar ali a aplicação do Instituto. Então, eles disseram que, muito embora havia um conflito em relação à guarda, eles estavam sabendo separar muito bem os assuntos, o que era a relação conjugal e o que eram os deveres paternos e maternos. Então, ali, eles conviviam harmonicamente, dava para aplicar a guarda compartilhada. Um outro requisito para a guarda compartilhada é: os genitores estão aptos a exercer o poder familiar, tá? Eles estão aptos a exercer o poder familiar, eles têm condições, ambos têm condições de exercer a guarda, e aí, nesse caso, veja que a guarda compartilhada, como diz o Flávio Tartucci, vai ser até obrigatória, porque se ambos estão aptos a exercer o poder familiar e ambos têm condições de exercer a guarda, então, essa guarda compartilhada vai ser fixada até de uma forma automática, a não ser, e aqui eu deixei destacado em rosa, que é o que o código fala, essa guarda compartilhada não será fixada se um dos genitores declara ao juiz: Excelência, não quero ter a guarda compartilhada. Ou não pretendo, não tenho condições, eu não quero exercer a guarda, porque eu acho que isso vai ser até prejudicial para o meu filho. Eu quero, então, ter o direito de conviver com ele, a gente faz aqui um acordo de regulamentação de visitas, mas eu não quero, eu declaro que eu não quero a guarda do menor. Então, aí, nesse caso, a guarda compartilhada não será fixada. Nós teremos a guarda unilateral, certo? Então, gente, esse aqui foi o nosso último tema do nosso bloco de resolução de questões. Muito obrigado para vocês aí que ficaram até o final do nosso vídeo. Veja que nós vimos aí temas importantíssimos, né? Do direito de família, e quem sabe apareça aí na sua prova. A gente viu alimentos, a gente viu casamento, pacto antinupcial, regime de bens, agora a gente finalizou com poder familiar e guarda dos filhos. Então, são grandes temas do direito de família que vocês precisam ficar atentos para terem muito sucesso no exame de ordem. Meu muito obrigado pela paciência de vocês, né, de terem ficado até o final desse vídeo, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.